Sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula com um novo gênero textual que vocês estarão estudando hoje, que é contos de mistério. Sempre vocês, ao abrir esse documento de estudo, você já pode pular diretamente para essa parte de baixo dessa linha da unidade escolar, que começa, os nossos estudos. Hoje vai ficar um pouquinho extenso, mas eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura do início ao fim para ter uma maior compreensão do que vocês precisam aprender, tá bom? Então vamos lá. Contos de mistério. O conto é uma narrativa breve escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. A estrutura do conto é fechada e objetiva. Na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e o clímax. Então vamos lá. Introdução. A apresentação da ação que será desenvolvida dentro do texto, né? O desenvolvimento, então, formado em grande parte pelo diálogo das personagens, né? Que são as conversas. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação, enredo. Então vamos lá, clímax, encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. Então é aquela hora que dá uma emoção, na história. Os elementos que constituem o conto são espaço, o número 2 aí, tempo, 3, foco narrativo, 4, personagem, 5, diálogo e 6, epílogo. Então vamos para o número 1, espaço. O espaço é o local em que se desenvolve a narrativa, onde está sendo contada aquela história ali. O local é o espaço da história. Então, vamos supor que a história está sendo contada lá numa casa, está usando uma casa, uma rua, parque, praça, etc. E etc. Então, todos esses espaços, dentro da história, o tempo designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico, que é o exterior, e tempo psicológico, que é o interior. O foco narrativo trata-se do narrador, sendo classificado em narrador-observador. Temos, narrador-observador, o narrador-personagem, narrador onisciente. Então, vamos para o primeiro, narrador-observador, conhecedor da ação, mas não participante. E o narrador-personagem o narrador é um dos personagens. Narrador onisciente é aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Geralmente, os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, quando surge o narrador-personagem. Na aula passada, nós até, a tia fez uma aulinha virtual com vocês, e eu expliquei para vocês sobre os verbos quando está em primeira pessoa, em segunda pessoa e em terceira pessoa, do singular e do plural, não foi? Vocês lembram? O número 4, personagens, são indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Então vamos lá, no 5, diálogo, elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens. Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados em, vamos lá, diálogo direto, indireto e interior. 6, epílogo. Corresponde ao clímax da narrativa determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação, dependendo da temática explorada. Há diversos tipos de contos, dos quais se destacam os contos de fadas, os contos fantásticos, os contos realistas, os contos populares e os contos de mistério. O conto de mistério é muito apreciado pelos adolescentes. Este é um tipo de narrativa que seduz pelo desconhecido e que surpreende e fascina o leitor. A narrativa é estruturada de forma a criar expectativas,
expectativa e suspense. Geralmente, os ambientes retratados são sombrios, noturnos e povoados por indivíduos melancólicos e pessimistas. Então, eu imagino que vocês vão gostar muito desse novo gênero textual, tá? O conto de mistério. Para quem conhece hoje, para quem não conhece, é bom que vai conhecer novas histórias. Então, vamos lá, atividades. Leia o texto com atenção para responder às próximas atividades. Conto de mistério, de Stanislau Ponte Preta. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta. Certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrava na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este." O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois se virou para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e meia hora depois entrava em casa a berrar para a mulher: "Julieta! Oh, Julieta, consegui!" A mulher veio de lá dentro enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Após fazer a leitura do conceito e do conto de mistério, copie as questões e responda no caderno de língua portuguesa. Número 1. O texto lido pertence a qual gênero textual? Então, qual que é o novo gênero? É uma notícia? Não. Fábula? Não. Romance? Não. Então, o novo gênero é o quê, gente? Estamos estudando o quê? Conto, né? Conto de mistério. Qual a finalidade desse tipo de gênero textual? Contar uma história? Instruir, fazer algo? Não. Vender um produto? Não. Informar o leitor sobre um fato? Também não. Então, qual que é? Não é um conto? Então, é contar, né? Contar uma história. Número 3. Nesse texto, a presença de um narrador observador. Lá em cima, eu falei sobre observador. Ou de um narrador personagem. Justifique sua resposta. Número 4. Este conto apresenta a característica de um conto de... É humor? É fantástico? É fadas? Ou é um conto de mistério? Então, vamos treinar os verbos. Eu e meu irmão não de filme de terror. Eu e meu irmão não gostarás? Não gostarão? Não, eu e meu irmão não gostamos, tá? De filme de terror. 6. Se todos nós estudássemos mais, passaremos na prova?
Ou passaríamos na prova, ou passamos na prova, ou passei na prova. Se todos nós estudássemos mais, passaríamos na prova. 7. O Endres e eu, o computador amanhã. O Endres e eu emprestaremos, emprestarão ou emprestarás o computador amanhã? Emprestaremos, né? Então tá bom, hoje ficou extenso, mas é necessário fazer leitura, vocês precisam demais da conta, tá? Desenvolver a leitura de vocês. Então, se tiver com dificuldade, pede pro papai e a mamãe para ajudar vocês. Meus amores, tenham um bom dia, tá? Com a graça de Deus, se precisar de mim, eu estou à disposição. Beijinho.